É tempo do comentário habitual às segundas-feiras de Pedro Santana Lopes. Boa noite. Boa noite. Vamos começar por este encontro das esquerdas promovido por Mário Soares. Enfim, não teve o impacto de outros encontros do género, mas acaba por ser interessante ser Mário Soares a juntar a esquerda. Sim, é interessante, é uma prova, como já tem sido sublinhado, a sua inesgotável capacidade política. Como foi já lembrado também, ele em 94 organizou aqueles congressos de Portugal que Futuro, em que procurou empurrar António Guterres para o poder, era Cavaco Silva primeiro-ministro. O que Mário Soares faz agora demonstra de facto que é um político com mais capacidade do que qualquer outro à esquerda. Porque mesmo com 80 e muitos anos ele consegue ter uma iniciativa. Pode ser, também tem uma legitimidade grande, está bem, mas que diabo, já saiu de presidente há uns bons anos, tem estado livre, sem cargos e portanto sem influência decorrente do exercício das funções mais alto nível do Estado, e mesmo assim é ele que mobiliza. Não estiveram lá os mais altos representantes dos partidos, mas foi um sinal, ninguém tinha feito isto ainda. E portanto, esse lado é o lado positivo. O lado negativo é que o Mário Soares tem uma responsabilidade que eu acho que não lhe permite dizer que a democracia está suspensa. Aliás, o melhor exemplo de como a democracia não está suspensa é o que ouvimos todos os dias. Toda a gente diz o que quer todos os dias, toda a gente interrompe manifestações, canta, grita, vai ao Parlamento e não há repressão mínima. Pelo contrário, quem se retira, eu acho que hoje em dia estamos na democracia levada ao extremo, porque quem vai usar a palavra cala-se e sai, até membros do governo, portanto, acho que é um exagero por esse lado. Outra coisa que Mário Soares pode dizer, e foi dito, é que há uma governação muito à direita, ou ideologicamente muito marcada, ou que é a democracia económica e social que está em causa. Agora, a responsabilidade de Mário Soares, um ex-presidente da República, como um ex-primeiro-ministro, como um ex-presidente da Assembleia, nunca se pode esquecer que o foi. E, portanto, há afirmações que têm sempre que medir o nível da consequência que pode ter. E, neste caso, dizer a democracia está em risco é um ex-presidente a falar para Portugal e também para as chancelarias, para fora de Portugal. E não está nada em risco. Aqui há meses, como sabe, falou-se na Grécia, podia vir aí, a Grécia tem sempre aquele espectro dos coronéis e de um golpe militar. E nós olhamos de fora, dizemos pobres, ainda um pouco subdesenvolvidos politicamente. Cá, connosco, julgo que isso não está minimamente em causa. E, portanto, eu acho que esse é o grande defeito da intervenção do discurso do conteúdo de Mário Soares. Agora, foi um discurso que ele fez para agradar à maior parte do seu público. Era público mais afeto, se quiser, ao setor do Bloco de Esquerda. Foi curioso. Quase que Mário Soares ocupou o lugar de Manuel Alegre aqui há uns meses. Mas isso é curioso de observar este encontro. Apesar de ter a intenção de mostrar, juntar a esquerda, acaba por mostrar a desunião da esquerda. Porque Jerónimo de Sousa não aparece, o próprio António Jesus não aparece, ou seja, mostra que a esquerda realmente, quase que se pode dizer que é impossível uni-la em Portugal. Continua a ser. Nem António Costa, julgo que nem Francisco Assis, julgo que não foi lá. Pacheco Pereira mandou uma carta, mas enfim, já lá vamos. Mas a esquerda é impossível haver unidade de esquerda. A esquerda nunca irá junto para o governo. E eu devo dizer, pode achar estranha esta minha apreciação, mas eu tenho pena disso. Porque eu acho que era mais clarificador a esquerda ter capacidade de se unir e haver uma alternativa entre centro, direita e esquerda, se quiser. Aqui estamos sempre neste... Depois as pessoas queixam-se do Bloco Central, que ora vai um, ora vai outro, ora vai outro, ora vai um, com o CDS... Mas é mesmo impossível haver mesmo caminho entre a esquerda portuguesa? Eu acho que não devia ser. Eu acho que aí há algum complexo excessivo do PS em relação ao PC. Eu acho que o PC hoje em dia, ou seja, já não há União Soviética, já não há Muro de Berlim, o PCP já não é propriamente um partido com obediência internacionalista ou é uma internacional. É um partido que defende políticas com uma determinada marca, peso do Estado, etc, etc. Não é contra a Europa, a questão da NATO não se põe praticamente. Portanto, eu sinceramente acho que não existe entre o Partido Socialista e o PCP e o Bloco, enfim, a certa medida, a distância que havia de antes. Eu acho que eles têm muitas mágoas entre eles. Agora, programática. Zé Cascais, a única questão é que o PS é metade direita quando vai para o governo. E nisso o PC e o Bloco têm razão. Porque, se formos ver,
Quer dizer, eu se o PCP ganhasse as eleições, fosse para o governo com o PS, eu não tinha medo. Quer dizer, e acho que não temos que ter medo. E digo, sou um homem de centro-direita, não tem nada a ver, mas qual é o problema? Isso é a democracia a funcionar. Um dos males do centrão, a tal coisa do Bloco Central, que, como você diz, não há alternativa. E como não há alternativa, acabam por ir sempre os mesmos. O PS com o PSD, o PSD com o PS, fazem acordo. E o CDS lá no meio a ver com qual é que se casa, está a ver? Umas vezes à direita do PS, às vezes parece que está à esquerda. Mas o que é curioso é que nem o Bloco, por exemplo, o Bloco e o PC também é um casamento impossível, não é? Sim, aquilo, enfim, tem lá umas origens ideológicas de guerras entre eles dentro do marxismo e as ideologias, e Rosa Luxemburgo e Trotsky, tem lá a ver com cisões antigas. Mas eu acho que eles deviam deixar disso, isso está virado para o passado. São decisões que aconteceram no movimento comunista há décadas. Há muitas décadas, não digo há um século, que ainda não foi, mas há muitas décadas. E eles, por causa dessas agruras, dessas diferenças, quando nenhum deles, eu não ouço nenhum deles propor já uma sociedade comunista. Portanto, eles não têm vias diferentes para o comunismo. Falam em socialismo. Um companheiro meu de debates, o Fernando Rosas, no outro canal de televisão, hoje em dia falava já em social-democracia, quer dizer, porque as ideologias estão em causa, todas elas, estão em crise, desde que tem o Muro de Berlim. Portanto, eu acho que isto que aconteceu é bom, mas era bom se fosse a sério. Era bom para a democracia portuguesa se fosse a sério. E como eles nunca se unem, até o receio que algumas pessoas de centro-direita têm do PCP, do Bloco de Esquerda, etc., dilui-se. Há muita gente que diz, que venha ao PS. Como sabe, há muitos empresários, muitos poderosos deste país, até preferem o PS no governo. Agora, se o PS tivesse o PCP aliado e o Bloco de Esquerda, se calhar pensavam já duas vezes. Assim dizem assim, eu quero lá saber se é Sócrates ou Passos Coelho ou Seguro, eu ganho sempre dinheiro. Portanto, não tenho problema. Isto para falarmos em linguagem que as pessoas entendem. Portanto, eu acho que era clarificador para o sistema político português, tal como defende a clarificação nas relações entre Presidente e Primeiro-Ministro e isso tudo, haver uma aliança de esquerda e haver a alternativa de centro-direita. E isso era bom até para o próximo ciclo eleitoral, que vem legislativas e presidenciais, um governo, uma maioria, um presidente. Assim, porque o PC, quer dizer, já teve tempos complicados, não vou agora falar disso. Mas hoje em dia nem sequer aquele slogan do PC das criancinhas, lembra-se ao pequeno almoço, quando queria ofender o PCP, dizia isso. Por amor de Deus, o PCP tem o secretário-geral, é uma pessoa de bem, é um partido pronto, já não se põe a questão, defende soluções ditatoriais. Está bem, mas o que existe em onde? Cuba? Coreia do Norte? Está bem, mas o que interessa, o que devem dizer aos portugueses, o que é que o PCP defende para Portugal? A mim não faz impressão nenhuma. O que me faz impressão é que o sistema político esteja bloqueado. Está a ver? E eu acho que uma das forças deste governo é as pessoas não acreditarem ainda, possivelmente acreditar na alternativa PS, dizem, está bem, estes não são grande coisa, mas os outros, não, isso não, está a ver? E, portanto, o PS não, até porque acham que se calhar é mais do mesmo. E a democracia precisa de verdadeira alternância. Eu gostava de os ver a propor. O PCP, por exemplo, disse, nós defendemos a saída do euro. Muito bem, faz falta esse debate em Portugal. Mas faz falta debater-se políticas alternativas, em vez de saber se o Vítor Gaspar é do Benfica ou se o outro é do Sporting, está a ver se estão zangados ou não, se sentam à mesa, não sentam à mesa. Escolher entre políticas, essa é a essência um bocadinho da democracia. Este encontro tem também mais duas vertentes de análise política. Enfim, é um embaraço para António José Seguro, por um lado, e Pacheco Pereira, enfim, não surpreendente, porque ele nunca foi apoiante deste governo, digamos assim, tem, no entanto, um destaque, enfim, esse sim um bocadinho surpreendente, não é? Com aquela cara. Pacheco Pereira é um caso curioso. Pacheco Pereira, quer dizer, vamos lá ver, eu acho que o caso dele deve ser muito complicado. Porque ele passa a maior parte da vida, ele 4/5 do seu tempo está contra o seu próprio partido, se for ver. Ele, ou está lá um grupo muito restrito de amigos dele que ele gosta do PSD no poder, ou então ele é contra, foi contra Luís Filipe Menezes, foi contra Marcos Mendes, não sei bem, mais ou menos, foi contra mim, contra Durão Barroso, me apoiou um bocado e distanciou-se depois, contra Passos Coelho. Ele apoiou Mário Soares nas presidenciais, quando era Freixo do Amaral, com o Clube da Esquerda Liberal, se bem me lembro, com Vila Verde Cabral e João Carlos Espada. Portanto, Pacheco Pereira, na prática, ele foi sempre um companhão de ruta de Mário Soares. Para ser justo, ele atacou Mário Soares quando Cavaco Silva era Primeiro-Ministro e Mário Soares fez as presidências abertas no segundo mandato. Pacheco Pereira, que é um homem inteligente, é um homem sério, eu não duvido que ele sinta aquilo.
Só que eu, se estivesse no lugar dele, fazia o exame de consciência e era assim, aqui qualquer coisa de errado entre mim e o PSD. Eu estou quase sempre contra o PSD. Então, para uma pessoa ir ao Congresso da Unidade de Esquerda, há qualquer coisa que não bate certo. Era a mesma coisa que o Manuel alega. Ele na carta alega que a Ele não foi, mandou uma carta, mas era uma carta era como se estivesse presente. Sim, e com algumas... Mas só chamou-lhe camarada Pacheco Pereira. Exatamente. Era quase como se o Manuel Alegre viesse à celebração dos 2 anos da vitória do PSD e do CDS, se quiser, ou do governo. Nunca sabe que Nunca sabe mandar uma carta a dizer, olha, o importante é a democracia, caía tudo das cadeiras. Mas tem lá uma frase curiosa, onde ele se refere a Sá Carneiro, como um homem de esquerda. Não era igual, porque de Manuel Alegre não se espera isso. Sim, e de Pacheco Pereira espera-se isto. No fundo, Pacheco Pereira mantém uma certa coerência nestas posições. Está sempre do Neste caso, surpreendeu alegar Sá Carneiro como homem de esquerda, quase como um aviso ao Presidente. Sentiu isso? Porque deste governo realmente já não há ninguém que tenha feito parte ou seja, que tenha entrado pelo partido na altura de Sá Carneiro. Nem o próprio Pacheco Pereira, que entrou com Não, Pacheco Pereira entrou em 85, aí com Cavaco Silva, 86. Pedro Passos Coelho era muito novo. Eu, ironicamente, diria que Pedro Passos Coelho talvez seja o único que estava na Jota, ou chegou-se à Jota nessa altura. Julgo que ele veio um comício ainda com o Francisco Sá Carneiro. De resto, ninguém entrou. E Pacheco Pereira falar de Sá Carneiro, pronto, as pessoas podem não ser militantes de um partido... Mas não acha que pode ser lido como... Só que ele nessa altura estava de outros lados. Sim, mas lembrar a Cavaco Silva outros valores, ou seja, uma chamada à memória do Presidente? Pode, mas quer dizer, eu acho que não surte efeito nenhum. Vamos ver o seguinte, para ser rigoroso. Cavaco Silva foi membro do governo de Sá Carneiro. Foi algo próximo de Sá Carneiro, mas teve divergências com Sá Carneiro. Eu acompanhei Cavaco Silva na parte final da vida de Sá Carneiro, estava afastado. Cavaco Silva não era um militante político muito ativo. E, portanto, se ele se dirigisse, por exemplo, para, sei lá para quem, para Marcelo Rebelo de Sousa, que apesar de ter estado muito contra Sá Carneiro, vem desse tempo, a Francisco Pinto Balsemão, que é cofundador do PSD. Agora, Cavaco Silva não é nada disso. Sá Carneiro é um tempo e uma época política e um estilo e uma maneira de liderar, e Cavaco Silva outro. Eu considero Cavaco Silva mais à esquerda do que Sá Carneiro. No seu pensamento económico, no seu pensamento ideológico, Cavaco Silva é um neo-keynesiano, considero Sá Carneiro um pouco mais à direita. Um homem intransigente em matéria de direitos, liberdades e garantia, um liberal nessa matéria, era um social-democrata, não era tão à direita se quiser, quando se pode considerar que é este governo, ou o pensamento financeiro e económico de Vítor Gaspar, mas Cavaco Silva, eu acho Cavaco Silva o líder do PSD mais à esquerda dos líderes que o PSD teve. Podendo as pessoas achar isso estranho, mas é. Cavaco Silva aumentou o peso do Estado consideravelmente, e não estou a dizer isto de modo pejorativo, quando esteve no governo é porque acredita nisso. Eu fui secretário da Cultura dele 5 anos, ele deu-me sempre orientações para uma presença ativa do Estado na política cultural, nunca para o Estado se retirar. Portanto, Cavaco Silva não tem nada de liberal. Pacheco Pereira escusa de fazer essas lembranças a Cavaco Silva, porque eu acho que não tem razão nenhuma de ser. E noto, eu com isto não estou a fazer um ataque pessoal nenhum a Pacheco Pereira. Pacheco Pereira procura ser um homem coerente, como diz. Quando eu fui nomeado Primeiro-Ministro, ele não concordava, ele era embaixador na Unesco, julgo eu, e demitiu-se na altura porque não queria ser embaixador de um governo do qual discordava. Agora, eu acho que ele está permanentemente neste estado de alma em relação ao PSD, sempre em discórdia. Então, se nunca está de acordo com o partido, há qualquer coisa que não bate certo. Porque a grande maioria dos militantes do partido, com críticas ou menos críticas, mas no geral, defendem o que faz esse partido. Seja o PSD, seja o PS, seja o CD. Ele não. Está sempre do contra. E, portanto, uma coisa é ser livre. Outra é estar quase sempre do contra. Eu acho que não faz diferença se ele quiser continuar a ser. Eu acho que as pessoas já estão habituadas. Mas, olha, é um pouco no género Marcelo Rebelo de Sousa este fim de semana. Veio defender o provedor de justiça que defendeu a realização de eleições. Dizendo, então ele é membro do Conselho de Estado, tem direito. Nós temos que pôr as coisas no sítio. O que é que Marcelo Rebelo de Sousa quis fazer? Quis justificar-se ele próprio. Porque ele, como Conselheiro de Estado, não se cala, como sabe, está sempre a falar. Mário Soares, ainda estive a ler aqui uma entrevista de Mário Soares em 2011, que ele dizia, a regra de ouro no Conselho de Estado é o silêncio. Os Conselhos de Estado não falam, muito menos se passa lá, nem dão indiretas. Marcelo Rebelo de Sousa, ao dizer que o provedor de justiça tem direito a isso, a dizer se quer eleições ou não, diz assim, então se é Conselheiro de Estado não tem direito a falar. É o contrário.
O Conselheiro de Estado, em princípio, deve estar calado. Lembra-se aqueles conselheiros Rui Alarcão, etc. Os conselheiros nomeados pelo Presidente normalmente são pessoas discretas. É que Marcelo Rebelo de Sousa, ainda por cima, é um conselheiro nomeado pelo Presidente. Não é eleito pelos partidos ou por inerência de cargo. Alfredo Sousa, provedor de Justiça, é Conselheiro de Estado, porque foi eleito pela Assembleia por 2/3 como provedor de Justiça. Sim. Até isso. Agora, os Conselheiros de Estado andarem para aqui a falar, andar esta agitação toda à volta do Conselho de Estado, eu devo dizer, eu acho que é um caminho perigoso. Só não é perigoso se aproveitar o querer fazer do Conselho de Estado um sítio de debate para o transformar naquilo que eu acho que devia existir em Portugal, que é uma segunda Câmara. Então faça-se o Senado. Ponham-se lá os Marcelos Rebelos de Sousa, os Alfredos de Sousa. Dos Lordes, os mais, Lordes, sejam mais Lordes ou menos Lordes, mas a segunda Câmara está lá a sala na Assembleia da República. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, inteligente como é, sábio como é, pronto, então não há ter direito a falar. Ele quer fazer uma nova doutrina. Mas o Conselho de Estado foi criado para ser discreto. Não foi criado para estar calado, mas só pode falar ao pé do Presidente. Veja, o Conselho de Estado hoje em dia tem Marcos Mendes, tem Luís Filipe Menezes, está a assumir uma feição diferente. O próprio António José Seguro, Leonor Beleza tem estado discreta, tem estado reservada, calada. Bagão Félix, que fala muito, opina muito, também é outro conselheiro nomeado pelo Presidente. Acho que desta vez falou muito no Conselho de Estado. Mas cá e falou muito no Conselho de Estado. Hoje em dia sabes quase tudo o que se passa no Conselho de Estado. E isso não era assim. E das duas, uma, quer dizer, o Conselho de Estado ou é aquilo para que foi criado, ou então passa a ser outra coisa diferente. Não vale a pena andarmos a fazer doutrina sobre um órgão que não é aquilo em que hoje em dia eu quero transformar. Não é bom para o Presidente, nem é bom para os Conselheiros de Estado. Mais tarde ou mais cedo o feitiço vira-se contra o feiticeiro. Bom, há pouco sugeri-lhe a posição de António José Seguro face a este encontro das esquerdas e acrescento-lhe mais alguma coisa. Lembro essa pergunta sobre Seguro, mas acrescento outra coisa, que este convite do PS a outros partidos, e que todos aceitaram, enfim. Acha de algum modo que António José Seguro, por um lado, quis se esconder nesta coisa das esquerdas e quer reaparecer, mas dissociado Acho que sim, é isso do mesmo. velho Mário Soares, digamos assim? Acho que é isso mesmo. António José Seguro quis sair debaixo do escudo protetor de Mário Soares, estilo, está aqui o meu padrinho político e, portanto, eu ainda preciso de apoio para andar politicamente. E tomou logo esta iniciativa a seguir. Eu acho que foi bem feito. Se quiser, sob o ponto de vista da iniciativa política, da arte da política, acho que foi uma boa iniciativa a 2 títulos. Por essa razão, de marcar sair debaixo do chapéu de chuva de Mário Soares e daquela ideia do frentismo de esquerda, e, por outro lado, ao mesmo tempo, para retirar de cima de si o ónus, a carga de que não quer consensos, que o Governo tem atirado um pouco para cima de António José Seguro. E ele, como não consegue chegar a acordo com o Governo, como o Governo está a entrar em ruptura com as centrais sindicais ou vice-versa, António José Seguro põe-se de fora desse espectro da intolerância, do radicalismo, da falta de capacidade de diálogo e diz: aqui estou eu a conversar com todos, procurando solidificar, cimentar uma imagem de Estado, pessoa capaz de governar, de ter responsabilidades no país. Eu acho que foi uma atitude bastante inteligente de António José Seguro e da direção do PS. Também podemos falar desta questão que nós aqui já falamos, aliás foi o Pedro que lançou essa discussão, que são os timings políticos e porque é que nunca poderia haver eleições... até às autárquicas ou antes do ano que vem? Do ano que vem. Parece que o próprio António José Seguro interiorizou de facto essa ideia, já que, enfim, nunca mais falou disso. Nunca mais falou disso, e se vir o discurso dele a preparar estas reuniões foi: nós estamos cheios de clivagens, precisamos construir pontes, construir consensos. Ele inverteu o caminho, escolheu outra estrada nitidamente. E por isso, de facto, parece ter interiorizado essa ideia, que eu acho que é lógica, que não pode haver, salvo um motivo muito grave, eleições antes de junho do ano que vem. E, portanto, quer internamente, quer externamente, porque não podemos esquecer que externamente, António José Seguro, quando invoca muitas vezes: eu conheço a Holanda e também vou a Berlim, vou a Bruxelas, com Durão Barroso, ele sabe muito bem, mal atravessa a fronteira, ou se pega no telefone, que as pessoas lhe dizem, os líderes de outros países, até camaradas seus da Internacional Socialista: nem pensa em eleições. E, portanto, se ele provocasse eleições e continuasse a puxar o comboio das eleições, eles estariam consideravelmente isolados. Mesmo o líder do Parlamento Europeu, Martin Schulz, Salmão, outros responsáveis políticos europeus da sua própria família, não estariam solidários com ele. Eu acho que António José Seguro percebeu bem isso. Foi rápido, fez um acordo com António Costa internamente,
conquistou o Congresso do PS, liderou-o, partiu para esta fase do governo em que se demarcou, mas agora tenta construir esta imagem consensualizadora. De facto, pondo de lado completamente a possibilidade de eleições. E se nem governo nem PS falam em eleições, e o Presidente diz que nem pensar nisso, vamos dar isto por assento para o país que é bom. Não há eleições antes da Troika se ir embora. E haver eleições antes era adiar a partida da Troika. Era gerar mais confiança em Portugal. Eu chamo a atenção para que o Presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, veio dizer hoje aquilo que eu, não sendo economista, tenho feeling, posso me enganar, os sinais que vejo, leituras que faço, de que pode começar a existir sinais de recuperação económica na Europa para o final deste ano. E, portanto, e pelo menos a queda inverter-se já é um bom sinal e um bom augúrio. É por isso também, desculpa hoje falar mais de Marcelo Rebelo de Sousa, que eu não percebo a inversão repentina de Marcelo Rebelo de Sousa em relação a Gaspar. Aqui há um mês ou dois dizia que ele era indispensável ao governo. Este fim de semana disse que Gaspar era um peso para o governo, era inútil no governo. Mas referiu que há 2 semanas achava que ele era indispensável. Exatamente. Eu não percebo. Aliás, acho que ele não escolheu bem a altura. Aliás, hoje Joaquim Amaral que vem dizer que Gaspar tem que ficar no governo, que os alemães gostam muito dele, que é o argumento mais inacreditável, até ofensivo para Vítor Gaspar. Uma pessoa não é por estrangeiros, sejam eles quem forem gostar de nós, deve estar no governo do país. E, portanto, acho que Amaral não quis dizer isso seguramente, mas este governo vai estar salvo, como digo, ser motivo de força maior até o ano que vem, e acho que isso é bom para o país, e a oposição vai construindo as suas pontes, as suas alternativas, e temos autárquicas pelo meio, que, como sabe, sondagens saídas este fim de semana levam a augurar um desastre não tão intenso para o PSD. Há algumas surpresas ali. Ainda muita água pode correr debaixo das pontes, e se nem esse marco for complicado para o Governo, então eu posso dizer que as coisas podem ser, de facto, um bocadinho mais fáceis. Apesar do que temos aí da agitação social, greves, tudo o que tem aí. Temos agora uma greve geral da CGTP e o GT unidas, nessa greve geral que está marcada para o dia 27. E aqui, ainda há pouco, ouvimos Arménio Carlos, que foi ao Ministério da Economia, enfim, serviu essa reunião, mas pelo que se tem visto das greves de contestação ao Governo, esta greve geral não pode também, de algum modo, ser um risco para as próprias centrais sindicais. Ou seja, se a adesão for fraca... Eu acho que é. Acho que é um risco. Já sabe o que é que vai parar? São os transportes públicos. Não é? Pronto, os transportes públicos param. O resto, a 27 de junho, com as pessoas já a pensarem em férias... Ontem vi o dia que esteve no país. Eu andei um pouco, também estive na Feira do Livro, estive em vários lados, mas também fui almoçar com a família ao pé da praia. Não fui à praia, mas a almoçar. Os portugueses, para já o tempo tem estado mau. As pessoas estão sequiosas. Já estão saturadas de política, estão saturadas de maçadas, estão saturadas de problemas, precisam de descanso. Eu, se fosse dirigente sindical, votava contra, mas enfim, eles devem dizer, mas o que é que você percebe disso? Pronto, sim senhor, com a humildade de quem nunca foi dirigente sindical, mas eu acho que é uma péssima altura que escolheram para fazer a greve geral, do ponto de vista dos próprios, para terem sucesso. Há a questão destas greves de irem perturbar ainda por cima a vida ou poderem perturbar os exames dos alunos. Mas aí, olha, as greves infelizmente são escolhidas, ou felizmente, na perspectiva dos próprios, para pressionar, como escrevia hoje um colunista, o mais possível os detentores do poder. E se fazem a greve em dias agradáveis ou que não geram problemas nenhuns, não surte efeito. Está a ver? Agora, 27 de junho, já cheira a verão, santos populares, festas pelas terras todas, só quem não conhece Portugal. Eu acho que este novo líder da UGT entrou cheio de gás, quer provar que é maior dirigente sindical que o Arménio Carlos. Eu acho que o Arménio Carlos até está meio estonteado com a velocidade do novo líder da UGT, com franqueza, e portanto está-lhe a dar terreno, mas eu acho que se podem escaldar com esta água desta convocatória, assim um pouco precipitada, independentemente vai depender da meteorologia. Sim, independentemente da força dos motivos, mas ouça, 27 é uma quinta-feira. O dia não é mau, as pessoas greve, quererem fazer ponto. Normalmente as greves gerais convocam-se para esse dia, mas não auguro nada de bom, porque veja, as últimas manifestações que houve por aí foram fraquinhas. Eu acho que as pessoas já se convenceram que não é por ali que mudam. Sim, não é na rua que se consegue. Por último,
tenho que lhe falar do Mourinho no Chelsea, porque é, enfim, uma figura de sucesso em Portugal. Este ano não teve grande sucesso em Espanha, aliás, foi a pior época de sempre de Mourinho, mas agora regressa ao Chelsea. Olha, eu vou dizer assim, a propósito de má gestão e más escolhas, eu, se fosse amigo do Mourinho, o conselheiro dele dizia: nunca se volta a uma casa onde já se foi feliz. Ele próprio fez isso durante muito tempo, não é? Nunca regressou. Nunca regressou. E ele, no Chelsea, falta de conquistar o quê? A Liga dos Campeões. É um objetivo muito alto. Já ganhou a Liga Inglesa, a Supertaça, a Taça de Inglaterra. Ele já fez aqueles adeptos muito felizes. Repetir, ele tem duas hipóteses. Repete ou faz pior. Fazer melhor é muito difícil, só ganhando a Liga dos Campeões. Portanto, ele vai para lá para ganhar a Liga. E se não corre bem, com um presidente que já o despediu uma vez, eu acho que Mourinho teve um ano infeliz. Acha que, de algum modo, desta vez, Mourinho cedeu aos números? Sim, acho que sim. Acho que ele fez uma opção manifestamente por duas coisas, pelo que se vai ouvindo e lendo. Pelos números e pelos gostos da sua família, que é um fator muito importante. Ele diz que a família gosta de viver em Londres e percebe, é uma cidade extraordinária. Agora, ao fazer esta opção, depois do ano que ele teve no Real Madrid, eu acho que ele está... É um sinal de falta de força, se quiser. Porque força tinha sido ir para um PSG, para até o Manchester City, que se falou que ele podia ir, e foi Pellegrino, que era treinador do Málaga, para um desafio novo. Assim ele vai para o Chelsea. Às vezes já pensei, ter-se-á picado, desculpe o termo, com André Vilas-Boas no Tottenham, também clube de Londres. Até por isso, se eu fosse a ele, não tinha ido. Vilas-Boas é seu pupilo. Ele vai ter que jogar com o Tottenham, dois clubes de Londres, se perde ali com Vilas-Boas. Eu acho que o Mourinho nitidamente fez essa opção. Olha, tenho a cabeça feita em água, e agora quero garantir um bom contrato. 4 anos, ele deve ter posto lá uma cláusula contra os maus humores do Sr. Abramovich, dizer, fazeres uma outra coisa à mesma vez não fazes. Portanto, Mourinho jogou no conforto. É evidente que é um gato de grande prestígio, sei lá, e se tiver dinheiro para aquisições. Agora, o Mourinho que nós conhecemos estes anos não teria voltado, ia para um novo desafio. Quase parece que ele achou o Real Madrid o máximo dos desafios e agora voltou ao princípio. Não ao Futebol Clube do Porto, mas ao princípio do seu roteiro no estrangeiro. Parece um regresso, regresso a casa de alguém que não foi feliz. É um regresso a casa, mas sim, que precisa de ser acarinhado. Precisa de mimos, de conforto, todos precisamos. E por outro lado, enfim, o salário do Mourinho é quase inatingível por 99,9% dos clubes do mundo. Ou seja, e esta oferta é de facto, enfim, são valores de jogadores de futebol de topo, não é? É verdade. Podia ser atingido no Mónaco, no Paris Saint-Germain, que tem ou russos ou árabes, não é? E pouco mais. E pouco mais o Manchester City, e portanto Mourinho jogou nisso. Agora, eu acho que pegar no Mónaco era um grande desafio para Mourinho, pegar no PSG também, porque o PSG foi campeão de França, vai à Liga dos Campeões, e era mais um campeonato, mais um país onde Mourinho nunca foi campeão. Sim. Como sabemos, foi campeão de Portugal, Espanha, Itália. E o clube da Alemanha era Inglaterra. Era engraçadíssimo se ele porque ia reencontrar o lugar do Guardiola, não é? Aonde? Na Alemanha. Sim, também bem. Então era o fim do mundo. E isso é que são desafios a Mourinho. Agora, sei lá, todos nós, Mourinho fez 50 anos, os 50 às vezes fazem as pessoas dizer, calma lá. E eu acho, não foi nada agradável o ano dele em Espanha. Agora, se ele chegar ao Chelsea e começar a ganhar tudo outra vez, quem é que o pode criticar? Agora, eu acho que os 50 anos tiveram alguma força. Ambiciona mesmo a Liga dos Campeões e no Chelsea tem, enfim... Tem mas ganhar a Liga dos Campeões no PSG... Algo que ele falhou quando estava lá e, portanto, volta com eu acho que foi isso, foi à procura de mimos, os financeiros e os outros. Pedro Santana Lopes, obrigado por ter vindo. Até para a semana. Até para a semana. Fecha este espaço de comentário. Já a seguir vamos precisamente falar de Mourinho, um especial sobre Mourinho e outros assuntos que fazem notícia no futebol. Até já. Mais à frente neste jornal, tudo sobre o regresso de José Mourinho ao Chelsea. Reportagens, entrevistas e os comentários no CM Sport. Aliança Saúde 55+, um plano de saúde que começa quando todos os outros acabam. Você está aqui. O assalto ao banco deveria ser um golpe espetacular. Caso resultasse,
a família Winkler tornava-se rica. Mas para este ladrão falhado, Woody Allen, e a mulher, Tracy Ullman, a vida de milionários com que sonhavam vai aparecer de forma menos esperada. So offbeat, in fact, that Sunset Farms has captured the imagination of the public and the industry. Um negócio de bolachas torna-se um sucesso, e tudo a partir de uma pizzaria onde se escavou o túnel até ao cofre forte. Do me a favor, go upstairs and bake, will you? I don't need any help. You got it? No, you better brace me. Okay. Vigaristas de Bairro, uma comédia escrita e realizada por Woody Allen, para ver este sábado às 10h30 da noite, aqui na CMTV. É bolinha, né? Sim, bolinha, não diga bolinhas, senão não lhe diga nenhuma. No mapa, a ponto tem que apontar no... Não sei onde é que o senhor está. Não, estou aqui, exatamente. Então agora aponte no mapa. Olha, bolinha. Aponte no mapa. Bolinha, aqui. Olha. Está a apontar com o dedo. Mas ainda ele não viu nada. Então é que não está a perceber. Tem que ser bolinha, tem que o chamar, atenção. Bolinha. Isso. Bolinha. Não está a ligar? Não, não está a ligar. Dê-lhe uma festinha. Bolinha. Dê-lhe uma festinha. Ok, já deu. Já, e agora veja bolinha, lá. Olha, Torre do Belém. Aponte com o dedo, diga, bolinha, se faz favor. Bolinha, se faz favor. Bolinha. Bem-vindo ao CM Sport. Vamos falar hoje de José Mourinho, ele que ingressou de novo no Chelsea. Em entrevista à televisão do clube, Mourinho diz que vai encontrar um clube muito maior do que aquele que deixou em 2007. O português diz que é a primeira vez na carreira que chega a um clube que já ama e que ser treinador e adepto ao mesmo tempo vai ser especial. I'm very happy. I had to prepare myself for not to be too emotional at my arrival at the club, but obviously I'm very happy. How big a decision was it for you? Because managers of a certain level will have other offers. It was an easy decision. It was an easy decision. I met the boss. I met the owner, and I think in 5 minutes, after a couple of very short but pragmatic questions, we decided, I think, straight away. I asked the boss, do you want me back? And the boss asked me, do you want to come back? And I think in a couple of minutes, decision made. Because it worked out well in a way for both parties before. After you left, you went and did what you wanted to do. Chelsea have continued to win things built on what you did. You know, I think was a difficult moment because you know, I love it here and I had a big connection with the club, and I think also for the club was not easy my departure. But if you analyze it in a cool way and you leave emotions a bit apart, I think it was fantastic because my career after that, I had in my career what